que diz o seguinte: nada está parado, tudo move, tudo vibra. Essa lei mostra para a gente que tudo que a gente consegue observar, que a gente consegue ouvir, tudo que a gente consegue ter percepção, tudo está em movimento. Você olha para essas imagens que está chegando até você, para esse som que está chegando até você, e tudo isso nada mais é do que vibração, frequência, ondas sonoras, visuais, que causam aí no seu cérebro, né, uma formação de várias imagens, de movimento, e isso vai te trazendo informações. Se você olha esse cenário atrás de mim, e não é cenário, né, os livros eles são reais, mas nada aqui que você está conseguindo ver está parado. Tudo está em movimento. Mesmo se a gente olha para uma rocha fixa, mesmo se a gente olha para o solo, mesmo que a gente olhe para a nossa casa parada, para as coisas que estão à nossa volta, saiba, tudo está se movendo. Você já não é o mesmo de 2 minutos atrás, quando você começou a assistir esse vídeo. Você está em constante transformação. Se a gente for falar do nível biológico, todas as células no seu corpo. Se a gente for falar de todas as transformações neurais, todas as células que formam o seu cérebro, as sinapses, tudo que está morrendo e tudo que está nascendo. Se a gente olha, por exemplo, lá no solo, se você tem uma horta, se você já teve, né, essa habilidade de plantar algo, tudo está em movimento, gente. E olha, mesmo se a gente pegar, né, o nível da matéria mais denso, como um gelo, por exemplo, né, e o gelo a gente consegue observar, dependendo da temperatura, a gente consegue ver as mudanças, mas mesmo se a gente for pensar numa rocha fixa, lógico que uma densidade, uma escala vibracional bem menor do que o vapor, por exemplo, mas tudo se move. Gente, esse papo tá meio maluco, mas agora vai fazer um pouco mais de sentido. Vou trazer um filósofo do século VI a.C., chamado Heráclito de Éfeso, conhecido também como o pai da dialética, para deixar um pouco mais fácil e visível essa lei de vibração entrar dentro de você e principalmente te trazer alguns benefícios, alguns entendimentos para você levar tudo isso para a sua vida prática. O Heráclito, ele diz o seguinte: não há como um homem entrando no rio pela segunda vez. Isso não pode ser praticado porque o homem não será o mesmo e também as águas do rio não será mesmo. Ou seja, mostrando para a gente que tudo está em movimento. O homem não é o mesmo, as águas do rio não são o mesmo, justamente porque tudo na nossa vida, nós somos seres incompletos, estamos sempre na busca de algo diferente. E a pessoa que você era, agora não é mais. Estamos em constante transformação. E isso é uma lei universal, é uma lei que você consegue observar, né, quando a gente pensa em termos universais, as estrelas que estão morrendo nesse exato momento e outras novas que estão surgindo, as sinapses nervosas que estão no seu cérebro, né, que estão morrendo e outras que estão nascendo, as células do seu corpo, por aí vai. Tudo está em movimento. Mas vamos lá, voltando em Heráclito, ele diz, né, então, dessa lei que nós chamamos de dialética, que eu vou explicar agora em outros termos. Quando a gente pensa no movimento que constitui a vida e tudo que está à nossa volta, se eu falo que tudo vibra, tudo tem movimento, eu quero te ensinar isso de uma forma bem prática. Imagine o seguinte: quando falamos de dialética, a gente fala da ordem dos contrários. Não de choque, mas de relação de complementação. Vou te explicar melhor. Para tudo na vida existe uma tese, uma antitese e a formação de algo novo, a síntese. Vou te dar um exemplo prático e depois a gente volta nessa teoria. Veja, se a gente pensa na relação de um homem e da mulher, homem seria a tese e a mulher aquilo que nega a tese, porque a mulher ela é o contrário do homem, ela é diferente do homem. Então, tese homem, antitese a mulher. Na relação entre homem e mulher, nós temos os filhos, que carregam a composição genética de ambos, mas é uma síntese. Não é nem tese, nem antitese. É uma síntese, uma mistura dos dois. Vamos pensar isso agora na vida orgânica, ou seja, na produção de alimentos. Se a gente for pensar na semente que a gente coloca no solo,
A semente, ela é a tese, ela é a criação. Lógico que a gente vai lá cultivar e aí a gente vai ver o nascimento de uma árvore. A árvore não é mais semente, ela nega a condição de semente, ou seja, ela é a antítese. Mas vejam que são complementares, né? E agora a gente pensa aí na promoção dos frutos dessa árvore. Nos frutos temos a semente e a seiva da árvore. Nós temos a síntese, né, o elemento dos dois. Isso acontece, gente, explica o movimento de todas as coisas. Um exemplo mais prático é a gente pensar nos estados físicos da água. Se a gente for pensar, por exemplo, na água em estado sólido, no gelo, se a gente for pensar no estado líquido e no estado gasoso, a gente vê escalas diferentes de vibração. A água em gelo, lógico que ela tem uma vibração por ser uma energia mais densa, uma vibração muito mais densa também. Ou seja, ela vibra muito menos do que a água em estado líquido, que a gente consegue observar mais facilmente. E principalmente em estado de vapor, que a gente consegue inclusive observar. Lógico que no vapor nós temos uma escala vibracional muito maior. Pegando todos esses exemplos, agora fica fácil te mostrar como isso acontece na vida prática, no plano do pensamento. Eu que sou professor, palestrante, eu levo muito esse conceito para a minha vida em sala de aula. E eu consigo perceber, olhando para a sala, qual que é o nível de vibração que ali está. Se as pessoas estão numa vibração, em uma escala mais alta de vibração, a gente nota alegria, otimismo, harmonia. Se as pessoas estão cansadas de um dia tenso de trabalho, estão ali na sala de aula, ali se segurando para assistir a aula, você vê um estágio, uma escala vibracional um pouco mais densa, a pessoa desanimada, até com aspecto de tristeza. E aí, sabendo isso como professor que sou, como palestrante que sou, vou ter que trazer exemplos, vou ter que trazer motivações suficientes para fazer com que essas pessoas vibrem no estágio que eu gostaria. Isso significa que nós somos capazes, a partir da nossa mente, de controlar os nossos ambientes, de fazer com que as pessoas possam vibrar em outras escalas também. Gente, tente levar esse ensinamento da lei de vibração para a sua vida. Justamente porque nós seremos alimentados se a gente conseguir vibrar na mesma lei que o universo te mostra. Tenta levar para a sua vida alegria, otimismo, solidariedade, cooperação, humildade. Todos esses valores que a gente aprende ao longo da vida, se você conseguir aprender um pouco dessa lei, você sempre vai estar atento para vibrar numa posição que não é de tristeza, melancolia, de estresse, justamente porque esses sentimentos, temperamentos, nos levam também a uma escala vibracional de tensão que vai, logicamente, nos alimentar da mesma energia que a gente está querendo que o universo nos mostre. Ou seja, se estamos tristes, melancólicos, estressados, a gente vai criar um campo vibracional e vamos atrair problemas também para a nossa vida. Olha só que dica importante. Para quem estudou comigo, lá na nossa primeira aula, Lei do Mentalismo, começa já a perceber que a grande chave de tudo isso é a transmutação da mente. Mesmo sabendo que nós vamos passar por muitos problemas, dificuldades, crises na nossa vida, o segredo da mudança está no seu interior, na sua mente. Vibre numa posição, numa escala de paz, de harmonia, de equilíbrio e você vai ser alimentado da mesma substância. Esse é o principal ensinamento da terceira lei do universo, chamada vibração.